Amém, povo santo? Primeiro versículo que eu quero ver com você antes de você se sentar ainda, é o texto de Atos capítulo 1, versículo 11. Atos 1, 11 diz: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Diga aleluia. Diga ô glória. Podem sentar, queridos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amados, 2016, estamos ainda no início do ano. Domingo passado, nós compartilhamos com a igreja, pela palavra do Senhor, como nós devemos pedir a Deus. Porque Deus quer nos abençoar. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe uma maneira de nós nos achegarmos diante do Senhor. Nós precisamos entrar na presença de Deus de uma maneira correta. Porque senão, a palavra do Senhor diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, se nós não devemos pedir mal, e Deus diz que Ele quer nos abençoar, nós precisamos aprender pela palavra de Deus como pedir. E a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos, da maneira correta, Deus vai fazer. Deus vai operar em nossas vidas. E eu liberei essa palavra domingo passado para a igreja, para dizer que realmente Deus quer nos abençoar. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos num mundo que jaz no maligno, estamos num mundo onde o pecado tem bagunçado tudo aquilo que era o plano original de Deus. Nós estamos num mundo onde há trevas, há todo tipo de maldade, situações fora daquilo que era o plano original de Deus. Tudo isso como consequência do pecado que há no mundo, a Bíblia nos ensina. Mas Deus diz que enquanto nós estivermos aqui, a presença dEle faria toda a diferença. Jesus disse, vocês não ficarão sozinhos, eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês. Jesus disse, no mundo vocês podem passar por tribulações, mas tenham bom ânimo porque eu venci. Então, por mais que o mundo possa anunciar catástrofes, destruições, mortes, aquele que está em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que Ele é mais do que vencedor. De ser mais que vencedor não significa não passar por lutas. Ser mais que vencedor significa que em todas as batalhas, todas as lutas, Deus já liberou a palavra de vitória sobre você. Aleluia. Deus é maravilhoso. E quando terminar esse tempo aqui, nós seremos levados para a presença maravilhosa do Senhor Jesus. Então, depois de nós falarmos da provisão de Deus para nós aqui, eu quero, através dessa mensagem, levar você a ter o foco correto. É você aguardar. Mais um ano nós começamos. E mais um ano nós vamos continuar perseverando, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aguardar a vinda dEle. Melhor do que qualquer bênção, melhor do que qualquer vitória nesta vida, é nós aguardarmos a vinda dEle, porque o que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há um povo aqui que ama a Deus, ergue bem alto sua mão e diga, eu te amo, Senhor. Ergue bem alto sua mão e diga, eu te amo, meu Deus. Amém? Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, os discípulos ficaram contemplando aquela cena incrível. E à medida que Jesus estava sendo assunto aos céus, os anjos falaram, olha, vocês estão aí olhando, mas a partir de agora a expectativa é outra, é pela volta dEle. Desde aquele dia que Jesus foi assunto aos céus, desde aquele dia, nós devemos viver a promessa da volta dEle. Devemos aguardar a vinda do Senhor. O propósito da tua vida não é apenas passar por esta vida tentando sobreviver, tentando viver da melhor maneira possível, porque esta vida não é nada perto da eternidade.
Aleluia. Por isso nunca tire o teu foco do lugar correto. Os discípulos contemplando Jesus sendo elevado aos céus, os anjos já chegaram e falaram assim: foquem agora na volta dele. Esperem pela volta dele. Desde o momento que Jesus foi assunto aos céus, a igreja está aqui para anunciar que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. Diga para quem está ao teu lado: ele vai voltar. Aleluia. Ele prometeu que voltaria. Em João capítulo 14, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Jesus disse: eu vou e vou preparar lugar para vocês. É para lá que vocês vão. Nós estamos aqui anunciando que há um lugar preparado no céu para todo aquele que crê. Porque Jesus vai vir buscar, Jesus vai voltar para buscar os seus aqui na terra. Aleluia. Jesus, na última ceia, hoje cedo nós tivemos a ceia do Senhor. A ceia é uma ordenança de Deus. Todo primeiro domingo do mês, nós temos a ceia. E esse, de uma forma diferente por causa da virada do ano, fizemos agora no segundo domingo. Mas durante o ano você já pode se programar. Para o primeiro domingo de cada mês, nós temos aqui a ceia do Senhor. E Jesus disse que nós deveríamos tomar a ceia. Em Mateus 26, 26, Jesus disse assim: agora vocês vão cear até o dia em que eu vou cear com vocês no reino do meu Pai. E a instrução da ceia, que se encontra em primeira carta aos Coríntios, capítulo número 11, está escrito assim: porque todas as vezes comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Diga para quem está ao teu lado assim: Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Igreja, você não vai ficar aqui para sempre. Nós estamos aqui fazendo a obra daquele que nos chamou, focados nele, aguardando a vinda dele. E 2016 nós vamos estar dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, capítulo número 10, versículo 35 em diante: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, diga pouco tempo, fala para quem está ao teu lado assim: pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga aleluia. Amados, algo interessante nas Sagradas Escrituras, e que eu gostaria que você entendesse isso essa noite. Jesus, desde o início, desde aquele momento que ele foi assunto aos céus, ele deixou para os seus seguidores a promessa de que ele voltaria, para que os seus seguidores, cada um na sua geração, pudesse viver a expectativa da sua volta. Nós não podemos de forma alguma nos distrairmos disso. Todos os escritores, eles falavam da vinda de Jesus não como algo distante, longe, futuro. Eles falavam sempre: a vinda do Senhor é próxima, a vinda do Senhor, o Senhor está às portas, o Senhor em breve virá, o Senhor está chegando. Por que eles falavam isso? Porque essa foi a mensagem que Jesus deixou para eles. Jesus disse: vocês não vão desanimar, vocês vão perseverar. É claro que existe um tempo determinado por Deus, mas cada um de nós precisamos viver. Às vezes a pessoa fala: mas eu esperei o ano passado, o ano retrasado, há 10 anos atrás eu esperei a vinda do Senhor. Aquilo que é a expectativa de Deus para mim e para você é que a cada dia eu e você estejamos preparados para a vinda dele. E por isso que em todo o tempo, a palavra do Senhor diz
que ele não tarda. Aliás, algo importante que eu quero que você entenda, biblicamente falando, o Antigo Testamento, ele é dito como os primeiros dias, fala dos inícios, mas desde que Jesus veio, a palavra do Senhor se refere ao tempo da vinda de Jesus como os últimos dias. Diga os últimos dias. Diga para esse autor, nós estamos vivendo os últimos dias. Os primeiros dias fazem parte da criação, não só da criação do mundo, mas do povo de Deus, do plano de Deus para trazer o Messias. Mas desde que Jesus veio, as pessoas, quando você lê na Bíblia, falando a respeito da vinda de Jesus, da volta de Jesus, sempre vai estar com uma referência a uma urgência, dizendo que Ele está chegando. Por quê? Porque Ele vem nos últimos dias. E desde que Ele veio, deu início aos últimos dias proféticos de Deus na terra. Nós estamos, desde a igreja primitiva, desde a igreja de Atos dos Apóstolos, nós estamos vivendo sim os últimos dias. Jesus disse, eu estou subindo, mas eu vou voltar, buscar a minha igreja. E é claro que esse voltar que eu estou me referindo agora, é o voltar para buscar a igreja, não o voltar que Ele vai vir, pisar no Monte das Oliveiras, para governar o mundo. Não, estou me referindo ao arrebatamento da igreja, ao encontro com o Senhor nos ares. Diga aleluia. Mais forte, diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga eu quero ser arrebatado. Aleluia. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, os 2 primeiros versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses, o quê? Diga últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa é uma referência tanto àqueles últimos dias que eles estavam vivendo, mas a fala de Jesus, aquilo que Jesus viveu e falou, serve para todo o período chamado nas Escrituras de os últimos dias. Os profetas falaram nos primeiros dias, mas agora Jesus veio e determinou os últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, e a igreja do Senhor não pode se distrair com isso. É interessante, amado, que quando, lá em Atos, nós lemos Atos 1:11, né? Um pouquinho antes, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quando o Senhor vai voltar? Sabe, amado, sempre achei interessante, algumas pessoas usam esse versículo de uma forma errada. As pessoas falam assim, está vendo? Jesus disse que ninguém vai saber o dia nem a hora, então não adianta a gente pensar na volta de Jesus. Isso é querer ignorar tudo o que a Bíblia fala, todas as falas de Jesus, para nós estarmos alertas, atentos, para nós identificarmos os sinais da vinda dEle. Nós estamos com expectativa na vinda dEle. Não é isso que Jesus não queria desmotivar as pessoas com respeito à sua volta. Olha o que está escrito no capítulo 1, versículo 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou a época que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. E ele continua dizendo mais, recebereis poder ao descer do alto o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ele está dizendo o seguinte, vocês têm que fazer a obra. Vocês têm, imagina, mas pensa comigo. Os discípulos perguntam para Jesus assim, Senhor, quando é que vai ser a sua volta? Jesus fala assim, então, está programado para daqui uns 2000 anos. Como é que vocês acham que os discípulos iam viver? Vocês acham que os discípulos teriam condições de viver a urgência de anunciar o Evangelho para aquela geração? Jesus falou assim, não, vocês vão receber poder e vocês vão fazer a obra. Vocês vão correr e vão fazer a obra. Porque em muitos outros textos das Escrituras, a palavra do Senhor já falava da urgência de nós estarmos aguardando a vinda do Senhor Jesus, da urgência de fazer a obra, porque o dia está terminando. Jesus falou, vocês façam enquanto é dia, a noite vem, que ninguém pode trabalhar. O tempo é agora, o tempo sobremodo oportuno é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje que nós temos para anunciar a salvação, para ganhar as vidas, porque o Senhor está às portas. Nós estamos vivendo os últimos minutos dos últimos dias proféticos de Deus. Diga para quem está ao teu lado assim, você precisa aguardar a volta de Jesus. Aleluia. Naquela época da igreja primitiva, já tinha pessoas que falavam assim, eu acho que vai demorar. Na verdade, eu acho que nem vai acontecer, porque as coisas sempre foram desse jeito.
Olha o que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Na verdade, nós vamos ler o capítulo 3, mas deixa eu só fazer uma referência ao capítulo 1 do que eu estava falando com vocês. Capítulo 1, versículo 8 diz: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus. Quando Jesus falou lá em Atos, falou assim: não, vocês vão receber o poder do alto para serem minhas testemunhas, e vocês vão impactar todos os cantos da terra, todos os lugares vocês vão impactar com o evangelho, com a palavra de salvação. Aqui em 2 Pedro ele está dizendo assim, que com essa expectativa no nosso coração, nós não vamos ser nem inativos, nem infrutuosos. O propósito de Deus é que essa urgência da salvação e a expectativa pela sua vinda nos torne pessoas ativas no reino. Você todo dia está aguardando a vinda do Senhor. Então você não se embaraça com as coisas dessa vida. Você não fica preso às coisas dessa vida, sabendo que os nossos dias aqui terminarão e um dia nós seremos levados para sempre na presença do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 em diante diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A palavra do Senhor diz, naquela época, alguns já falavam: o Senhor está demorando demais. Se você ler os primeiros versículos do capítulo 3, Pedro está questionando aquelas pessoas que estavam dizendo assim: tudo sempre foi desse jeito, e tudo vai continuar sendo assim. E Pedro falou: não, vocês julgam demorado, mas o Senhor não retarda a sua vinda. Tem um tempo determinado para a vinda do Senhor, amado. E para que nós possamos entender melhor, cada geração tinha os sinais que Deus havia dado para eles olharem. Esta geração tem os sinais proféticos das quais nós podemos olhar, e nós podemos olhar para este ano de 2016 e dizer: verdadeiramente o Senhor está próximo. Os sinais apontam para a vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos se será este ano, se será o ano que vem, se será daqui mais alguns anos, mas que Ele está às portas, Ele está. Por que nós podemos dizer isso? Porque os sinais que Ele mandou olhar estão ali. Nós podemos olhar para os sinais e dizer que realmente o Senhor está às portas. Esse texto de 2 Pedro, ele diz: Deus não está atrasado em nada. O relógio de Deus não é como o nosso relógio. Ele diz: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas isso, você sabe que Deus trabalha de uma forma profética, não é verdade? Tudo que Deus faz, Deus não joga a palavra ao vento. Tudo que está escrito não é escrito de qualquer maneira. Sempre Deus está comunicando algo a todo aquele que tem ouvidos para ouvir, que quer ouvir. Quando 2 Pedro fala isso, ele fala isso atrelado já ao que as Escrituras diziam. Se você ler lá em Salmo 90, versículo 4, estava escrito já: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Agora, quando nós olhamos para o aspecto profético dessa declaração, nós vemos algumas curiosidades. Diga, curiosidade. Curiosidade. Algumas coisas para nós refletirmos, para nós pensarmos nisso. Algumas coisas que nós podemos olhar, porque Jesus disse: erguei os vossos olhos e vede.
Olhem e vejam os sinais que estão acontecendo. A palavra do Senhor diz: vós não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa. Vós quem? Aqueles que estariam olhando para os sinais que Jesus havia dado. Uma coisa interessante que eu gosto sempre de pensar é que quando nós olhamos profeticamente, nós percebemos que há um tempo realmente determinado por Deus para todas as coisas. Quando nós olhamos a história da criação, você somar as genealogias, o tanto que cada pessoa viveu, você vai perceber que da criação, que é narrado em Gênesis capítulo 1, até a vinda de Abraão, que foi o primeiro patriarca, que foi onde deu início ao povo que traria o Messias, passaram-se cerca de 2000 anos. Diga 2000 anos. Isso é só você pegar qualquer livro de teologia que fala sobre o período, você vai ver que de Adão a Abraão é um período de cerca de 2000 anos. De Abraão até a vinda de Jesus, até a obra de Jesus, passaram-se cerca de 2000 anos. Diga 2000 anos. Cerca de 2000 anos. Por que cerca? É até algo interessante. Deus não trabalha com esse calendário também que nós trabalhamos. O calendário que nós usamos é chamado calendário solar. O calendário solar é diferente do calendário bíblico. Qualquer soma na Bíblia que você for fazer, você precisa usar o calendário lunar. O calendário lunar é o calendário que a Bíblia usa, até quando você lê lá em Apocalipse sobre tantos dias, você precisa fazer o cálculo pensando em mês de 30 dias. O calendário lunar usado na Bíblia não é um calendário que varia de dias como é o nosso calendário. Só uma pincelada para você entender. Mas passaram-se cerca de 2000 anos de Adão a Abraão e cerca de 2000 anos de Abraão até Jesus. E algumas pessoas falam, mas já passou mais de 2000 anos desses últimos dias. Eu digo para você, não passou mais de 2000 anos. Porque quando você olha na palavra do Senhor, nas Escrituras, entenda o que eu vou dizer para você. A igreja, que é a era da graça, que é os últimos dias, não começou com a vinda de Jesus. A igreja, a era da graça, a Bíblia diz que começou com o Pentecostes, que começou com a morte de Cristo, a sua ressurreição e o período da vinda do Espírito Santo. Até a vinda do Espírito Santo não tinha, a descida do Espírito Santo, narrada em Atos capítulo 1, versículo 8, não tinha começado ainda a era da igreja, a era da graça. A era da igreja não começou com a vinda de Jesus. A era da igreja começou com o período da graça, chamado período da graça, que começou exatamente com a ressurreição de Cristo e a liberação do Espírito Santo para que a igreja pudesse começar. Eu quero dizer para você que nós estamos num período profético ainda, de 2000 anos, eu creio. As pessoas, na ignorância da palavra, as pessoas acreditam em muitas coisas fora da palavra de Deus, né? Houve uma decepção muito grande no mundo quando chegou o ano 2000, não foi verdade? Por quê? Porque havia um tal de Nostradamus dizendo que a 1000 chegarás, mas a 2 não passarás. Mas Nostradamus não está na Bíblia. Isso era mais uma das grandes, porque quando chegou o primeiro milênio, também havia uma expectativa que o mundo terminaria no primeiro milênio. Aí houve a expectativa do segundo milênio. E hoje nós estamos vivendo aquilo que realmente está descrito aqui na epístola de Pedro, dizendo, não aconteceu, não vai acontecer mais. Mas eu quero dizer para você, Deus não se atrasa. E no calendário de Deus, amados, está tudo dentro daquilo que Ele havia determinado. Mas eu creio que nesse calendário de Deus, nós estamos muito próximos de cumprir com esse tempo que é descrito nas Escrituras de uma forma muito interessante, que nós precisamos dar atenção a isso. Alguns aspectos proféticos, só para curiosidade, né? Para curiosidade, é como eu digo para você, meu irmão, eu não sou daqueles que ficam anunciando
data, o dia que Jesus está fazendo o cálculo, não. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos olhar para os aspectos bíblicos e dizer, Deus prometeu que voltaria. E Deus disse isso para a primeira geração, desde aqueles que olharam a sua subida. Ele já foi prometido, ó, vocês fiquem na expectativa da volta dele. Amém? Então fala para quem está ao teu lado assim, você tem que ver a expectativa da volta de Jesus. E o que eu estou fazendo nesta noite com esta mensagem é avivar dentro do teu coração a expectativa pela volta de Jesus. Não é dizendo quando ele vai voltar, não é esse o foco. Mas eu quero, através de informações bíblicas, ativar dentro de você a esperança, a expectativa da volta de Jesus. Por quê? Nós não sabemos, mas pode ser. Jesus pode vir buscar a sua igreja este ano. Jesus pode. Tudo, o cenário está armado. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça. Mas eu quero dizer uma coisa para você, há grande possibilidade de acontecer. E eu quero dizer outra coisa para você. Eu quero estar pronto. Como que nós vamos estar prontos? Quem estará pronto para a vinda de Jesus? Aqueles que tiverem expectativa no seu coração. Como diz Apocalipse, o último capítulo, o Espírito e a noiva, que é a igreja, o Espírito que atua na igreja, devem estar dizendo, ora vem Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, não fique atrelado à informação, pelo contrário, deixe a palavra entrar no teu coração para gerar uma expectativa pela vinda de Jesus. Não dê descanso ao seu espírito, à sua alma, nesse sentido. Esteja vigilante, atento, porque as virgens que entraram no descanso, que dormiram, elas perderam a vinda do noivo, diz a palavra do Senhor. Por isso, esteja atento, eu quero ativar dentro de você. Existem muitas palavras proféticas na Bíblia, usando essa questão dos 1000 anos como um dia como 1000 anos, falando de um tempo. E olha só que coisa interessante, por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Oséias, capítulo de número 6, os 3 primeiros versículos dizem assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, diga depois de 2 dias. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Diga assim, no 3º dia, eu serei levado à presença dele, à presença do meu Senhor. Diga para quem está assim, no 3º dia, você irá para a presença do Senhor. Aí vem o propósito de nós pensarmos nisso, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alba, sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Diga para quem está falando assim, a vinda dele é certa. A palavra do Senhor diz, a vinda dele é certa, ele vai vir. Pode parecer demorado aos nossos olhos, mas ele prometeu, e ele vai vir buscar todos aqueles que estiverem esperando pela sua vinda. A palavra do Senhor diz que Jesus ressuscitou ao raiar do 3º dia. Como também uma palavra profética do 3º dia. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no 3º dia ressuscite. Olha o que diz Lucas 13, 31, 32. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te, falando para Jesus. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no 3º dia terminarei. 3º dia a obra está completa. 3º dia tudo acaba. Marcos capítulo 16, 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no 1º dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo e já não encontraram mais o Senhor.
Diga assim, no raiar do terceiro dia, erga uma de suas mãos e diga assim, no raiar do terceiro dia, o meu Salvador virá. Amém? Eu não sei quando começa o terceiro dia, mas eu creio que nós estamos muito perto do terceiro dia profético de Deus se cumprir. Amém? Como será isso? A palavra do Senhor nos diz, eu quero ler pelo menos 2 textos, para dizer, para avivar dentro de você como isso vai acontecer. Porque, amados, eu não me envergonho de crer no arrebatamento da igreja. Por mais que algumas pessoas podem achar isso esquisito, estranho, eu prego e falo sobre o arrebatamento, sobre a transformação, porque eu creio. Tudo naquilo que Jesus falou que faria, Ele fez. E eu creio que isso vai acontecer exatamente como está escrito. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Está se referindo à igreja ali. Paulo está se dirigindo à igreja. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia diz que a última trombeta, Deus vai tocar a trombeta. Nós aqui na igreja, há vários anos, tocamos o chofar, que é a trombeta de Deus. Todo começo de culto, nós começamos o culto com o chofar. Todas as festas que nós realizamos como festas proféticas, nós tocamos o chofar, para dizer, Senhor, nós estamos aguardando a tua vinda. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que quando Deus tocar a trombeta, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos para encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, uma outra carta na Bíblia agora, que também nos fala isso, versículos 16 e 17, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. O arrebatamento da igreja vai acontecer e não vai demorar. Eu quero que você entenda que nós estamos perto de terminar o segundo dia profético de Deus. O terceiro dia vai raiar logo. Eu creio. Estou falando para você o que eu creio. Eu creio que o terceiro dia está para raiar. E a palavra para você nesta noite é: não se embarace com esta vida. Creia nas promessas de Deus, sim. Viva as promessas de Deus. Viva a palavra do Senhor. Creia num Deus que socorre. Creia num Deus que abençoa, que prospera, que livra do mal. Mas você sabe que tudo isso é por um curto espaço de tempo. É por pouco tempo. Porque a tua esperança, a tua expectativa está no que está para acontecer. Em breve o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo os últimos minutos do segundo dia. Nós logo veremos raiar o terceiro dia, quando seremos levados para a presença do nosso amado Senhor. Amados, algumas características eu quero falar rapidamente desta geração, dentro daquilo que Jesus falou. Haviam várias informações na palavra de Deus, como por exemplo, você sabe que as duas cartas que têm maiores revelações proféticas dos últimos dias, é o livro do Apocalipse no Novo Testamento, e a carta de Daniel, o livro de Daniel no Velho Testamento. Lá em Daniel, capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, versículo número 4, está escrito assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. O termo aqui, no original, quer dizer, haverá uma explosão de conhecimento.
É algo interessante, amados, porque essa geração tem vivido essa explosão do conhecimento, essa multiplicação do conhecimento, principalmente da década de 60 para cá. Principalmente porque na década de 60, não sei se você sabe disso, na década de 60 que foi criada a internet. A internet foi criada com a motivação, muito embora a inteligência militar dos Estados Unidos não conseguiu desenvolver, né? Foi preciso que as universidades fizessem um projeto, mas foi iniciativa militar que houvesse a internet, porque eles queriam proteger o centro de informações que eles tinham, e temendo um ataque da antiga União Soviética, na época da Guerra Fria, né? Temendo um ataque que pudesse destruir e desestabilizar todo o país, eles queriam criar um sistema que pudessem comunicar as informações, que pudessem guardar em mais do que um lugar as informações. E com essa intenção, começou-se um trabalho, e por volta do ano 67, 68, que eu creio que não coincidentemente, foi o ano de 67, foi o ano que teve a chamada guerra em Jerusalém, que Jerusalém conquistou, que os judeus conquistaram Jerusalém, que é uma palavra profética para os últimos dias. Quando Jesus lá em Mateus diz que quando a figueira florescesse, aquela geração não passaria. Uma palavra profética de Jesus em Mateus 24. E é unânime entre os teólogos que estudam sobre os acontecimentos finais, sobre escatologia, que Israel é o maior sinal nas Escrituras de que nós estamos vivendo a última geração. Você sabe que em 1948 foi autorizado a criação do Estado de Israel, mas só em 67 eles conseguiram conquistar Jerusalém. E realmente tornar que Jerusalém, dentro do contexto bíblico, é a peça fundamental. Por isso que lá se acontecem os maiores conflitos, é por isso que lá ainda vai dar o desfecho final, por ocasião da construção de do templo, o terceiro templo. Né? Jerusalém é, como já estava nas Escrituras, seria uma pedra pesada para todas as nações. Então Jerusalém é um lugar profético, e os judeus conquistaram Jerusalém em 1967. E se você pesquisar, você vai ver que foi exatamente entre 67 e 68 que se conseguiram criar a internet. E com a internet veio a explosão de conhecimento no mundo, porque hoje você, através da internet, você está conectado com o mundo todo e você sabe de qualquer coisa. Um tempo atrás eu estava todo mundo viajando lá em casa, eu estava sozinho. E, amados, tem uma coisa que você nunca conte comigo. É que eu cozinho alguma coisa para você. Não, eu sei cozinhar ovo, né? Mas fora isso, você não conta comigo. Eu sei que estava todo mundo viajando, e eu falei assim, o que eu vou fazer para comer aqui? Eu fui lá, procurei, vi um frango. Eu falei, como é que faz frango? Eu não sabia fazer frango. Eu não sei cozinhar, não sei fazer. Google, né? Vai lá no Google, digita receita de frango. É difícil você escolher a receita que tem. Hoje, qualquer coisa que você quer, você tem acesso. Hoje, a pessoa tem acesso a qualquer tipo de informação. Se você tiver um celular que você consiga se conectar à internet, você tem informação. Você pode traduzir texto de qualquer língua. Você tem qualquer tipo de informação hoje. Nunca uma geração viveu isso que nós vivemos, essa geração. Quando a palavra do Senhor veio para Daniel, disse: Daniel, você encerra o livro, deixa até o tempo do final. É no final que o conhecimento vai se multiplicar. Hoje você tem acesso a todo tipo de informação. Nenhuma outra geração viveu o que nós vivemos. Quando a palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse, que nos tempos finais ninguém conseguiria comprar ou vender, se não tivesse uma aliança com o anticristo. Em qualquer época da passada, isso era impossível. Não existia possibilidade de um controle dessa maneira. O termo, você pode pesquisar, quando a palavra do Senhor diz ali, não conseguirá comprar, quer dizer, ele não conseguirá estar no mercado.
A ideia é exatamente essa, você não vai conseguir fazer nada. Só para você ter uma ideia, agora até está um debate nos Estados Unidos, recente, porque foi criado um sistema pela saúde lá, onde as pessoas deveriam ter o chip para poder organizar a questão da saúde. Né? Mas não entrando no mérito da questão lá, do problema deles, não é nem também dizendo que esse chip é alguma coisa, mas só dizer para você, comprar e vender pode ser, você não terá acesso a nenhum tipo de tratamento, a nenhum tipo de assistência, se você não tiver aliançado ou fazendo parte daquele governo, daquele sistema. Quando isso foi possível? Mas hoje é possível. Tecnologia já existe. É claro que hoje ainda a coisa parece meio solta, mas o mundo está se voltando para isso, para um controle mundial da população, você sabe disso. Essa geração está vivendo um sistema onde se é possível controlar tudo. Há um tempo atrás eu vi uma matéria que eu fiquei impressionado com aquilo, porque a gente não sente assim, mas disse que, nessa matéria dizia que, talvez o Eduardo aí, alguém que mexe, talvez possa complementar essa informação, mas diz que o sistema de alimentação do mundo está na mão de 5 grandes companhias. 5 grandes companhias controlam praticamente de 70% a 80% de toda a produção que há no mundo. Nós vemos um tempo onde tudo está globalizado já. As pessoas estão se juntando. Eu não sei se vocês viram, recente agora, eu não estou falando isso para ofender ninguém, eu só estou dando informação para você. Mas recente agora, o Papa Francisco divulgou um vídeo, eu vi no UOL, né? Quem tem o UOL.com, você pode pesquisar lá. O Papa recente fez um vídeo, onde ele aparece, dando uma palavra muito interessante sobre a união, né, em prol da paz, e nesse vídeo ele aparece juntamente com um muçulmano, um líder muçulmano, um líder islâmico e com uma líder budista, dizendo somos todos um. O mundo está caminhando para viver uma coisa só, e através daquilo que a Bíblia chama de falsa paz, que a bandeira sempre vai ser a paz mundial. Todas essas grandes reuniões que acontecem hoje, unindo os países, é em torno da paz, que é a bandeira do diabo, sabia? Só que não é a paz que Cristo dá, é a falsa paz. O mundo está vivendo hoje um sistema onde todas as pessoas estão sendo unidas, para que possa haver um controle sobre tudo e todos. Eu quero dizer para você, nenhuma outra geração viveu isso. Essa geração está vivendo um tempo onde é possível controlar. Nunca houve tanta gente na face da terra. Não sei se você sabe, mas até o ano de 1800, o ano de 1800 é que o mundo alcançou o primeiro bilhão de pessoas. O mundo levou quase mais de 5 mil anos, quase 6 mil anos o mundo levou para alcançar 1 bilhão de gente. Hoje nós passamos já dos 7 bilhões de pessoas na face da terra. E ainda assim é possível controlar todas as pessoas em qualquer parte do mundo. É possível. Não estou dizendo que isso já existe tecnologia. É claro que quando a Bíblia fala de controlar, não vai ser possível controlar todo mundo. Não vai ser possível. Por isso que a Bíblia diz que muitos não vão conseguir comprar e vender por causa disso. Né? Hoje você vê as sanções que acontecem com um país, eles falam, não vamos mais negociar com você. Você não está andando do jeito que a gente quer, você não vamos mais negociar com você. Você não vai mais comprar e nem vender com a gente. Nessas sanções que são colocadas para uma nação, né, agora tem essas sanções fortes que estão fazendo contra a Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte está fazendo testes com bombas de hidrogênio. Que, aliás, se você observou o texto que nós lemos, em 2 Pedro, capítulo 3, ali fala de algo que vai acontecer, que era impossível de se imaginar naquela época. Porque somente com as bombas que existem hoje,
é possível você pensar nos elementos ardentes sendo desfeitos, que é o efeito que uma bomba nuclear ou uma bomba de hidrogênio, que não deixa de ser nuclear, né, pode fazer. Só uma informaçãozinha interessante, eu às vezes gosto de informação que para uns não tem nada a ver, mas só para você entender. A bomba, que foi a bomba atômica, como ficou conhecida, que foi jogada pelos Estados Unidos lá no Japão, aquela bomba, ela tinha o gatilho, o que eles chamam de gatilho, que acionava a bomba, era um explosivo, tipo uma dinamite, que é usado, uma dinamite é usada para ativar a bomba atômica. Você sabe o que é usado para ativar a bomba de hidrogênio? Uma bomba atômica. A bomba atômica, que é o nível de destruição que ela é capaz de fazer, ela é o gatilho para a bomba de hidrogênio. Que Estados Unidos, a Rússia e agora a Coreia do Norte estão dizendo que tem. Uma bomba de hidrogênio tem um efeito milhares de vezes mais do que uma bomba atômica. Diz que Einstein disse que ele não sabia como que os homens guerrear, se tivesse uma terceira guerra, ele não saberia como que as pessoas iriam guerrear. Mas que se tivesse a quarta guerra, ele saberia como que os homens iriam guerrear. Que seriam novamente com machados de pedra. Ou seja, porque tudo seria destruído. Ele já previa isso e é uma verdade. O mundo hoje, se acontecer uma terceira guerra hoje, amados, por que o mundo todo está pressionando a Coreia? Porque a Coreia, que tem um líder, que acho que até os demônios estão evitando ele, né? Só ler um pouquinho sobre o líder da Coreia do Norte, mas aquele homem é insano. Né? Aquele homem é insano. Aquele homem, logo que ele assumiu o poder, para mostrar a autoridade, ele matou um dos principais líderes do país, que era o tio dele. E agora vocês devem ter visto, a questão de um ano e pouco atrás, ele matou um dos principais generais dele, de forma pública, né? Obrigou as pessoas a assistirem, porque o cara cochilou numa palestra dele. Ele fez isso com um dos principais generais dele, foi notícia do mundo todo. Você acha que ele está preocupado com você? Você acha que esse cara tem noção de alguma coisa? Você acha que ele está só jogando passe? Esse cara só tem papo. Quer dizer para você, amado, o mundo vive a iminência de uma destruição, como nunca houve. Eu quero dizer para você, nós não podemos brincar de ser crente, nós não podemos brincar de ir na igreja quando os sinais estão dizendo que está próximo de começar o terceiro dia. Só que quando o terceiro dia começar, não vai haver mais possibilidade de salvação, porque vai significar o encerramento da era da graça. E o apelo que eu faço a você nesta noite é: erga os seus olhos, creia em todas as promessas de Deus para essa vida, mas acima de tudo, erga os seus olhos e aguarde a vinda de Jesus, porque o Senhor está às portas. Faça a obra enquanto é dia, alcance o maior número de pessoas que você puder, porque quando chegar o dia do Senhor, que a Bíblia fala, o dia do Senhor está vindo. O dia do Senhor está vindo. Porque quando chegar o dia do Senhor, quando começar o dia do Senhor, o mundo será destruído, o mundo vai experimentar todo tipo de dor e sofrimento, como nunca houve. É só você ler o que está escrito no começo do livro de Apocalipse, nos capítulos 6 em diante. O tempo é agora. Algumas pessoas falam, mas como que isso vai acontecer? No mundo é muita gente, não é muita gente. E eu vou encerrar com isso. O mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas.
E quantas pessoas você acha que são discípulos de Jesus? Segundo as últimas estatísticas, não chega a 20% o número de cristãos no mundo. Quem não é cristão não tem como ser, já não tem como ser discípulo de Cristo. Dentro desses 20%, vamos arredondar para cima, isso está incluído todo tipo de seita, todo tipo de pessoas que tem alguma coisa de falar de Cristo. Se você for filtrando, segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que é todos aqueles que têm uma aliança com Jesus. Tiago diz, crer que existe um só Deus, até os diabos creem e tremem. Até o diabo crê e treme. Não é crer que Deus existe, não é crer que Jesus Cristo veio. É ter uma aliança com Ele. Você vai ver que o número vai diminuindo muito. E infelizmente o impacto no mundo do arrebatamento não vai ser tudo isso que as pessoas pensam. Muitos lugares, como Estados Unidos, Europa, que já tiveram grandes avivamentos, é unânime as pessoas dizerem que estão numa decadência espiritual incrível. E muitos outros lugares do mundo. Eu quero dizer para você, esteja preparado. Jesus disse, não temais pequenino rebanho, porque ao Pai aprouve lhes dar o reino. Infelizmente é um pequeno rebanho que será arrebatado, que estará na presença do Senhor. Mas eu ouso ser um atalaia para você, para dizer para você, se prepare. Não se distraia no decorrer deste ano, não se distraia em tempo algum da tua vida. Porque se tem uma geração que tem tudo para crer que chegou o tempo do fim, é esta geração. É hoje. Nós precisamos estar aguardando a vinda do Messias. Coloque a sua vida em ordem. Creia no Senhor. Viva uma aliança com Ele. Se apegue a Jesus. Se apegue a Jesus. Não apenas creia nas promessas dEle, mas acima de tudo creia nele. Tenha um relacionamento com Jesus. Porque em breve o Senhor virá.